Fala pessoal, iniciando as análises das partidas de flag football aqui na Tide. Então é um conteúdo novo que a gente vai trazer para vocês. A gente vai trazer muito do flag football masculino, do flag football feminino e jogos bem interessantes para você. O primeiro jogo escolhido é a final do Regional Sudeste 1, que ocorreu na metade desse ano, entre RFA e Cannibals. Ambas as equipes classificadas para a superfinal masculina, que, falando em superfinal masculina, ocorre esse final de semana nos dias 2 e 3 de novembro, lá em Curitiba. O que a gente vai analisar dentro dessa partida, tá? A gente escolheu uma campanha em específico para trazer para vocês uma visão, né, de o que a gente precisa analisar quando a gente fala em flag football. Então, uma campanha bem interessante da equipe da RFA é a campanha que combina com a pontuação que leva a vitória à equipe da RFA, né, e consequentemente ao título. E com isso também a gente ia analisar um pouquinho do situacional e da parte tática que envolve essa campanha. A gente vai começar falando sobre o split dos recebedores da RFA. É uma coisa que chama muita atenção, então a RFA jogou muito em formação spread nessa partida. E uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui é o quê? É o split dos recebedores da equipe da RFA em relação à sideline, tá? Então, se vocês analisarem, eles ficam praticamente a umas 4, 5 jardas de distância da sideline, tá? E por que isso? Se a gente começar fazendo análise do vídeo, vocês vão perceber que ambos os recebedores aqui do lado forte saem fazendo um release externo, então tem espaço para trabalhar esse lado do campo, porém ambos querem ganhar leverage interno, tá? E por que eles querem ganhar esse leverage interno? Ambas as rotas dos recebedores do lado fraco são leituras de check down, tá? Então, é uma flat do center, né, como leitura de check down, e uma dragão lá do recebedor isolado, praticamente próxima à linha de first down, tá? Então, são duas rotas verticais levando esses dois defensores para o fundo e para o lado oposto, né, das rotas de check down. Então, ambos os recebedores estão ganhando meio e levando esses dois defensores para o fundo. E esses recebedores, né, atacando o lado esquerdo, né, do ataque e o lado direito da defesa em rotas de check down, facilitando, né, esse passe completo do QB número 14. Então a gente vai soltar o vídeo para vocês conseguirem identificar isso, tá? Eu vou iniciar em câmera lenta aqui até para vocês conseguirem compreender um pouquinho mais, tá? Então, se vocês perceberem, início das rotas, ó, ambos saem com leverage release externo, tá? Então eles saem atacando o lado externo dos defensores. E aí, assim que começa a verticalização dessas rotas, eles vão para o leverage interno, tá? Enquanto as outras duas rotas do lado fraco são leituras de check down. O passe é incompleto, porém, o que acontece já nessa primeira descida, tá? Falando um pouquinho sobre as regras do jogo, né? O defensor do Cannibals acaba obstruindo a rota do recebedor da RFA. Com isso, obstrução de rota, né, penalidade de 5 jardas. Penalidade de 5 jardas aplicada, então a RFA está numa segunda descida para 15 jardas para o meio. Tá? E, novamente, se a gente parar para analisar os recebedores da RFA, vejam, né, o split deles em relação à sideline. Novamente, ali 5 jardas, tá? O split bem próximo ao slot, então o slot fica longe do snapper, tá? Bem próximo ao recebedor aberto, tá? E com isso, novamente, né, eles pretendem trabalhar esse ganho de leverage sobre os seus defensores, tá? A jogada em si, o conjunto de rotas aqui da RFA, eles vão ser bem objetivos nessa segunda descida. Vocês vão ver aqui o que acontece, tá? Eles chamam uma comeback com o recebedor que está aberto, isolado lá, tá? Então ele vai para o objetivo, certo? Então que objetivo é? Qual é o nosso objetivo aqui? Ganhar o first down, né? Então eles estão numa segunda descida
Esse recebedor aberto vai ganhar o leverage externo para verticalizar, levar esse defensor para o fundo. O slot vai trabalhar a verticalização de sua rota, porém, cruzando para o meio de campo em direção ao objetivo, que é o first down. E o snapper, novamente com o mesmo objetivo da jogada anterior, vai fazer sua rota de check down aqui na zona da flat. Um ponto importante também para a gente analisar aqui é a distância de cushion, né, que a defesa do Cannibals está dando. Então isso facilita, né, também essa entrada da rota de check down do snapper na zona rasa. Eu vou soltar o vídeo aqui em câmera lenta e vocês vão poder, né, acompanhar. Então, ó, novamente, ambos os recebedores aqui do lado forte fazendo seu release externo para depois, né, procurar a verticalização de suas rotas. O recebedor mais aberto acaba ganhando no leverage interno em relação ao defensor, que antes cometeu a obstrução de rota, né? O slot já começa a atacar o objetivo, que é a linha de first down. O recebedor aberto, vocês vão ver no vídeo, né, que ele vai aparecer aí na sequência, já está nos objetivos, e com isso eles querem atacar os sticks. A gente chama, né, em atacar os sticks quando a gente está atacando objetivos. Então o objetivo da RFA aqui fica bem claro que era, né, conquistar esse first down já na segunda descida. Outro ponto importante, se a gente analisar o blitzer do Cannibals, ele vem num rush, então a gente tem vários tipos de blitz, isso a gente vai falar ao longo das análises futuras aqui na Tide, tá? Mas hoje a gente falando no estilo rush de blitz, né? Então ele está indo em direção ao quarterback para colocar pressão e acelerar esse passe, tá? Então ele vai realizar o shimmy, que nada mais é do que a desaceleração, né? Baixar o centro de gravidade, entrar em fase de perseguição ao QB, e com isso também trabalhar o seu hands up, né? Que nada mais é que erguer as suas mãos, né? Para tentar fechar a janela de passe ou até mesmo tentar bloquear esse passe. Percebendo isso, né? O QB número 14 da RFA acaba utilizando de um pump fake muito rápido, fazendo com que o blitzer saia do seu campo, sua janela de passe, né? O QB aqui vai sair pela esquerda do blitzer e conectar um passe no objetivo, que era, né, justamente a linha de first down, né? Então, com a rota que estava cruzando para o meio, a rota do slot, número 7, a RFA consegue garantir o first down. Um ponto muito importante aqui, falando um pouquinho sobre o situacional do jogo, né? O camisa número 7 da RFA, o slot, ele é tacleado dentro das 5 jardas pós first down. Isso, falando de forma defensiva, é o ideal, tá? Porque a gente conhece, né, no mundo do flag, isso é conhecido como a zona do caos. Por que zona do caos, tá? É a zona ideal para o recebedor ser tacleado e para ceder um first down para a equipe adversária. Porque a equipe começando com a bola dentro dessa zona, significa que elas terão a primeira descida, né, para, no caso aqui, 23 jardas, né? Então, se a gente levar em consideração que a primeira descida da primeira parte do campo é primeira para 20 até o meio, aqui a defesa do Cannibals já consegue forçar uma primeira descida para 23 jardas para o gol, né? Então, é um cenário ideal para a defesa do Cannibals. E a RFA, né, consegue completar seu objetivo, que era o ganho do first down, e assim renovar suas descidas. Então a RFA, com suas descidas renovadas, né, primeira descida para 23 jardas, novamente, né, atenção aos splits dos recebedores, novamente informação spread. E qual é a primeira jogada aqui da RFA, né? Então eles tentam mudar a tendência. Então se a gente viu, né, nas duas primeiras descidas,
duas verticais para dois checkdowns, né? O conceito aqui muda um pouquinho. Então, eles vão verticalizar esse recebedor do lado forte. Então, ele vai atacar uma fade aqui. Então, ele vai sair com release interno para depois ganhar leverage externo do seu marcador. Essas rotas do center, né, do snapper, e do recebedor isolado são duas rotas de check down, então novamente atacando zona da flat e espaço intermediário do campo. E aqui entra os play actions, né? Então, o que acontece, né? Falando para o público em geral. Quando a gente quer utilizar play actions no flag, né? Ou simplesmente dar possibilidade do QB correr, do recebedor correr por trás da linha de scrimmage, a gente trabalha muito, né? Snap lateral, tá? Então, o snap vai ser de forma lateral para o slot. O slot vai conduzir essa bola, né? Para o quarterback, né? E o quarterback vai fazer o play action com o slot na sequência, tá? Então, o snap vem para o slot larga essa bola para o quarterback e o slot executa o play action recebendo esse handoff, tá? O que o RFA pretende com essas rotas aqui, né? Então, atrair a marcação para o lado oposto, né? Tanto com a rota do recebedor isolado quanto a rota do snapper, assim abrindo aquele corredor do lado direito para que a corrida, né, do slot entre. Então eu vou soltar aqui o vídeo para vocês conseguirem analisar. Então snap lateral, o slot já larga a bola para o QB, corre em direção dele realizando o play action, recebe no handoff e aí excelente jogada do defensor do Cannibals, né? Que conseguiu ler esse play action e ao invés de seguir, né, no match, no camisa 10, aqui o recebedor que estava aberto, que iria conduzir essa defesa para o lado oposto da corrida, conseguiu fazer a leitura do play action, né? E consequentemente anular essa corrida, tá? Então vocês vão ver que ele vai dar um teco imediato e praticamente não haverá avanço na jogada. Então, teco imediato do defensor do Cannibals, ganho de 1 jarda para a equipe da RFA, segunda descida, né, para 22 jardas. Essa segunda descida da equipe da RFA lembra muito a primeira jogada da partida, né? Então, eles vão utilizar duas rotas de check down com o lado fraco, né? Então, tanto com o recebedor isolado quanto com o snapper, enquanto o lado forte, eles vão verticalizar ambas as rotas, tá? Então, basicamente, o conjunto é uma fade aqui com o recebedor do lado forte aberto, né? Uma post procurando espaço, né? Então, o camisa número 7, o slot, vai procurar espaço entre os defensores, então ele não vai aprofundar essa post, e sim procurar espaço quase lá para a sideline, enquanto o snapper vai fazer a leitura de check down por baixo vai, né, providenciar essa leitura de check down para o QB por baixo dessas duas rotas verticais, então em direção à sideline, e enquanto o recebedor aberto vai realizar uma hit, comeback, né? Então ele faz a quebra, mas não dá para ver se ele vai para o ataque. Na verdade, ele para numa hit, tá? Mas eu acredito que se a jogada fluísse para ele, ele ia atacar a sideline numa comeback, tá? Então esse é o conjunto de rotas da RFA nessa jogada. E vocês vão ver que a defesa segue aquele padrão, né, que foi iniciado no jogo. Então eles estão afundando com as rotas verticais e dando brechas, né, para esses passes nas leituras de check down. Então a gente pode analisar aqui. Snap direto para o quarterback. Todos os recebedores saem de forma inicial verticalizando suas rotas. Então isso
faz com que a tendência da defesa seja dropar, né, para o fundo, dar esse espaço da zona rasa para as rotas de check down da RFA. E aí, com isso, double move do snapper em direção à sideline e quebra aqui na hit, né, do recebedor mais aberto. O passe tenta ser conectado com a leitura de check down, passe incompleto, e aí a RFA vai para a sua terceira descida para 22 jardas. A RFA está na sua terceira descida para 22 jardas e eles executam novamente o mesmo conceito da última jogada, né? Então, verticalizam esse recebedor aberto, chamam uma post para o espaço com o slot, uma leitura de check down para a sideline por baixo das duas verticais com o snapper e uma comeback, né, com o recebedor isolado. Então a gente vai fazer a análise aqui. Novamente a gente vai ver que abre muito espaço na zona rasa e principalmente para as leituras de check down da equipe da RFA, né? A defesa acaba afundando com a verticalização das rotas e o passe, né, acaba sendo conectado novamente, né, com a leitura de check down do snapper, né? Então, na segunda tentativa, na segunda descida para o gol, a equipe da RFA tentou essa conexão, houve o passe incompleto, e agora eles conseguem conectar esse passe, né? E um ganho de jardas bem considerável, né? Então, praticamente umas 15 jardas de avanço, né? Nesse check down do snapper. Ele ainda tenta quebrar o tackle do defensor e é tacleado dentro, né, da zona sem corrida, proporcionando assim uma quarta descida bem curta para a equipe da RFA, né, uma quarta para 4 na cara do gol. Então, quarta para 4 jardas para o gol. Se a gente viu a equipe da RFA criando essa tendência de verticalização, né, com o lado forte, enquanto o lado fraco atacava as rotas no check down, aqui em zona verde, né, então explicando para vocês, a gente conhece como zona verde, né, a zona de pontuação para o ataque, tá? Então, ao contrário do futebol americano, que a gente fala red zone, no flag a gente conhece como zona verde alta, né, quando a gente está dentro das 10 jardas finais para o gol, e zona verde baixa quando a gente está dentro das 5 jardas para o gol. Essa jogada é bem interessante de a gente analisar, tá? Por quê? A equipe da RFA ela vai trabalhar muitos pick plays aqui, tá? Então, com esse recebedor mais aberto aqui, o 33, ele vai executar uma pick em cima desse defensor. Então, a pick nada mais é do que um bloqueio, né? O snapper, ele vai fazer um delay na sua rota para o blitzer poder passar, sem ele obstruir, né, a passagem do blitzer, e vai atacar em direção ao segundo pylon. O slot vai sair num release externo e vai cruzar o campo para o segundo pylon contrário, se aproveitando desse bloqueio, né, dessa pique do camisa número 33, esse recebedor aqui. E o número 10 vai atacar o espaço, né, numa slant, né, ou uma drag, como vocês preferirem, não dá para identificar direito a rota que ele executa aqui, né, mas ele vai procurar o espaço com uma leitura de check down, tá? Então são ambos os lados tendo suas rotas cruzadas, né, e também aproveitando pique entre o center e o slot, né, então proporcionando essas duas rotas cruzadas no meio do campo, e também aproveitando o bloqueio do camisa 33 para liberar o slot número 7 para o segundo pylon. Então a gente vai ver aqui, analisando de forma um pouco mais atenta, né? O que acontece? QB sai under center, tá? O snapper aqui, ele dá um delay antes de ir para a rota, então ele espera o blitzer vir, tá?
Assim que o Blitzer, que ele identifica a direção que o Blitzer está vindo, ele sai por baixo da rota do slot, tá? O slot já está com o campo aberto, então se vocês analisarem, ó, dois defensores estão comprando essa rota curta do snapper, assim abrindo, né, a end zone para o set conseguir cruzar no segundo pylon, tá? Então o set vai ter o campo aberto aqui para cruzar, enquanto o número 33 vai fazer o bloqueio para ele passar pelas suas costas, tá? E o 10 aqui, né, vai simplesmente procurar o espaço durante a jogada. Então o 33, ó, ele ataca em direção ao número 7, porém ele vai fazer um bloqueio, ele vai simplesmente parar, segurando os dois defensores nele e assim liberando o número 7 lá no segundo pylon. Tá? Touchdown da equipe da RFA é o touchdown que coloca a equipe da RFA em vantagem. E a gente vai analisar em sequência, né, o ponto extra, conversão de um ponto da equipe da RFA. Então a RFA abre vantagem, né? É a vantagem que vai ser mantida durante o restante do jogo, né? É a vantagem que leva a equipe para o título. Porém, antes da gente terminar, a gente tem a conversão de um ponto, né? Da RFA. Qual que é a jogada aqui que a RFA vai executar, né? E executa muito bem, por sinal. As três rotas do lado forte da Trips, né? Vão sair cruzando o campo para o lado contrário, né? Então são três rotas drag, né? Então ambas as três rotas vão cruzar a endzone para o lado oposto, tá? Em três níveis diferentes. Então o recebedor número 10 vai atacar o segundo pylon, o recebedor número 7 vai atacar o espaço no meio da endzone, o recebedor número 33 vai cruzar para o primeiro pylon, enquanto o snapper, né, faz o caminho inverso. Ele dá um delay, esperando essas rotas passarem pela sua frente, e cruza em velocidade em direção ao primeiro pylon. Então a gente tem a rota do snapper para o primeiro pylon e três rotas para o lado oposto, né? Então o que a RFA tenta, né, induzir com isso? Levar a defesa para o lado oposto e assim liberando, né, o recebedor aqui, o snapper, no primeiro pylon. O que a gente vai identificar dentro dessa jogada, tá? Assim que o snap sai, o QB ele faz a leitura do snapper, então é a primeira leitura dentro desse objetivo, né, que era atacando o primeiro pylon. Ele vê que a marcação está encaixada, né, então o defensor aqui dá um match muito rápido no snapper. Então a probabilidade desse passe entrar no primeiro pylon é muito difícil. E aí ele já muda, né, a sua visão para o fundo do campo, procurando o recebedor que vai atacar o segundo pylon em velocidade. Então a gente vê o recebedor camisa número 10 cruzando o campo em velocidade para o segundo pylon e o passe sai, né, para o fundo do campo, assim, conseguindo a conversão de um ponto. RFA abre 28 pontos, né, 7 pontos de vantagem e assim conquista, né, a vitória. Então, por hoje era isso, pessoal. Uma análise bem rápida aqui de uma campanha crucial dentro da final do Regional Sudeste 1. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante coisa nova. E, com certeza, né, apenas o nosso início de trabalho aqui com vocês. A gente vai trazer muito conteúdo legal, muitos jogos legais para a gente analisar. A gente vai analisar os dois lados da bola, né, então tanto ataque quanto defesa. E espero, né, que vocês curtam aí nosso trabalho, que com certeza a gente vai fazer o Flag Football crescer cada vez mais. Valeu? Muito obrigado aí pela participação e nos vemos na próxima.